Hoje vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso para o meu tão sonhado título de especialista em harmonização orofacial. Nesse trabalho eu vou falar sobre a atuação do ozônio como agente lipolítico e bioestimulador em região submentual através de uma revisão de literatura. Me apresentando, faça uma história na nossa cabeça para saber tudo que eu passei para chegar até aqui. E hoje vou conseguir concluir mais uma etapa dessa minha formação. E na minha monografia, que foi no meu trabalho de conclusão de curso, que foi uma monografia, eu descobri duas áreas de atuação que eu consegui me apaixonar completamente, que é a região submentual e a ozonioterapia. Para começar a introduzir o tema, eu vou falar que a região submentual tem sido alvo de uma procura muito grande pelos pacientes para melhorar o aspecto estético. E isso está dentro do padrão, da busca pelo padrão atual de beleza. E o aumento de interesse em procedimentos nessa região vai fazer com que surjam, que sejam necessárias uma variedade maior de técnicas para melhorar a região. E os procedimentos convencionais que são utilizados para melhorar essa questão normalmente incluem a lipoaspiração ou a atuação de enzimas lipolíticas. Porém, nem sempre os pacientes vão poder optar por essas opções convencionais ou não serão indicadas, ou eles mesmos não vão querer se submeter a procedimentos mais invasivos. Por isso, a gente tem que ter um arsenal de novas técnicas e novas complementações para ajudar nos resultados obtidos. Padrão de beleza, porque ela tem um rosto simétrico, um pescoço alongado e um contorno mandibular definido. E isso leva a gente a crer que é uma região que é muito promissora na harmonização orofacial. As causas da perda do contorno do suprimento podem ser devido ao excesso de tecido adiposo, mas também pode ser excesso de pele com flacidez, pode ser alterações ósseas devido ao envelhecimento ou então a uma estrutura genética, né? É também conhecida popularmente como papada em dente duplo. Os pacientes que adentram no nosso consultório, solicitando uma intervenção nessa região, podem não querer realizar uma cirurgia lipoaspirativa, porque é um procedimento muito invasivo, que pode ter um pós-operatório complexo, ser doloroso, e alguns pacientes não podem ser indicados, porque, não raro, pacientes com excesso de tecido gorduroso na papada possuem algumas alterações metabólicas que poderiam contraindicar esse procedimento. Nas enzimas lipolíticas, eles também podem não querer ou não poder realizar, porque as enzimas elas também, em alguns casos, podem ser doloridas, vão ser necessárias várias sessões, cujo valor nem sempre agrada o paciente, e pode existir um risco mais severo de complicações como hepatotoxicidade e o aumento de um estresse oxidativo de um organismo que pode já estar alterado. Então aqui surge, como tratamento complementar, a ozonioterapia, que tem sido amplamente utilizada para tratar várias doenças e é considerado um procedimento não invasivo, que tem fácil aplicabilidade e tem efeitos sistêmicos benéficos, com sua ação lipolítica e bioestimuladora e tem baixo custo. Então, a proposta do meu trabalho foi discutir os aspectos fisiológicos e práticos do uso da mistura oxigênio-ozônio em região submentual através de uma revisão de literatura narrativa. Na revisão, a gente tem que discutir alguns aspectos que vão contribuir para que a gente intervenha de forma mais assertiva, sem tanta intercorrência nessa região. Então, o conhecimento da anatomia é imprescindível, porque é uma região com muitas estruturas complexas e nobres, que tem que ser levada em consideração na escolha do tratamento. Então, é essencial entender as causas da frouxidão cervical e planejar o tratamento apropriado, evitando possíveis complicações e tratar as intercorrências. Então, no conhecimento da anatomia, a gente consegue delimitar uma área de segurança, excluindo as estruturas nobres. Entendendo melhor a causa do aumento de volume e a perda do contorno do suprimento, é fundamental entender a histofisiologia do tecido adiposo, que não só
ele pode causar resistência insulínica, doenças hepáticas, hipertensão, e é considerado por muitos autores um verdadeiro órgão inócuo. Também, uma causa da flacidez, né, do aumento de volume da região submental, é a flacidez, que é a pitose dos tecidos. E ela tem total relação com o processo de envelhecimento. E o processo de envelhecimento está ligado, basicamente, com oxidação. Então, a gente envelhece porque oxida. Então, tudo que está ligado ao estresse oxidativo, como exposição solar, maus hábitos e poluição, vai envelhecer a gente mais ou menos. Esse interessante estudo, que cabe muito bem para vender para vocês, que a área é uma área muito promissora para a gente, é sobre o impacto da gordura no comportamento das pessoas e no bem-estar físico e social. Então, esse painel foi apresentado numa conferência de dermatologistas e eles pegaram 400 entrevistados e perguntaram para ele quanto eles achavam que eles tinham a gordura, quanto eles achavam que impactava no bem-estar social. E aí os números foram realmente impressionantes, porque nos Estados Unidos a pandemia da obesidade é grande, né? Então metade dessas 400 pessoas disseram que se incomodavam com um volume maior da papada. E dessas pessoas, essas pessoas achavam que o aumento do volume afetava negativamente a aparência delas, demonstrando, eles tinham a impressão as pessoas tinham a impressão que pareciam mais velhas ou mais obesas do que elas eram. E, além disso, sobre as mudanças de comportamento, eles perguntaram quanto esse incômodo alterava na questão do dia a dia deles. Então, muitos diziam que usavam roupas para esconder o aumento do volume, ou deixavam a barba crescer, ou se estressavam por tirar selfies ou fazer lives, por exemplo. Então, o resultado desse estudo forneceu evidências do impacto substancial da fat submandibular, gordura submandibular, no bem-estar social e no comportamento, bem como da percepção negativa dos indivíduos que tinham essa alteração. Esses dados podem ainda ajudar a caracterizar melhor o papel da área mentoriana na estética facial, bem como direcionar os pacientes que buscam tratamentos estéticos para melhorar o seu contorno submentoriano. E muito além da estética, isso aqui eu achei super interessante. O aumento de volume da papada não é só uma questão estética, ela também pode ser uma questão de saúde. Teve um trabalho, que eu vou falar mais a seguir, que o autor relacionou o aumento da papada com a apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono é um fator predisponente para muitas doenças graves do metabolismo. E também, com a pitose dos tecidos, todo o sistema espermatozoático é comprometido também. O tecido vem junto, né? Se a gente está tendo a pitose, vem estruturas nobres, então altera todo o processo de deglutição. Também pode ser um problema grave, principalmente para pessoas idosas. Então, a papada, além do fator estético, pode ser considerado um problema de saúde, porque é um fator predisponente para doenças do metabolismo e predictivo para diabetes, pressão alta, enfim. E a gente sabe que um rosto jovem tem essa forma do triângulo invertido. Então, a jovialidade nos remete a um perfil com um ângulo bem definido, contornado, uma mandíbula contornada. E o processo de envelhecimento, a gente sabe que o terço médio ele tem essa quadralização. Então, logo, quem tem essa região quadralizada, segundo esse autor, pode ser considerado, ele pode parecer um pouco mais velho e mais acima do peso do que realmente é. Então, o queixo forte pode ser associado a autoconfiança, autoridade e confiabilidade. Pontos de referência vão servir para a gente diagnosticar e mensurar resultados. Nesse artigo, muito interessante também, esse autor elaborou um algoritmo de tratamento segundo a causa do problema, que, no caso, pode ser por adiposidade, então ele sugere que seja removida a gordura por lipoaspiração, enzimas lipolíticas ou tecnologias. Se for flacidez cutânea, bioestimuladores, injetável, tecnologia, ultrassom, hidroxiapatita. Colocaria fios também
né? Tracionamento, fios. E se for estrutural, a falta do suprimento pode ser estruturado através de preenchimento com ácido hialurônico ou preenchimento de nodílula, e eu apresentaria aqui também, ortodontista, a cirurgia ortognática e a prótese de suprimento. E aí chegamos num tema que, depois de muito estudo, fiquei completamente apaixonada. Agora eu posso falar que o bichinho do ozônio me picou, porque eu estudei muito e vi muito embasamento, muita literatura, e agora eu quero aplicar ozônio em todo mundo para tudo. Ele foi entrando devagarzinho na minha vida, mas agora eu estou muito empenhada, então podem contar comigo que eu vou me aprofundar bastante nessa temática e vamos ver se eu consigo passar para você também os benefícios que eu enxerguei. Então, por que o ozônio funciona? Ele tem sido usado para muitas patologias no mundo inteiro. Então, é um tratamento que é algumas vezes questionável, porque nada é uma panaceia, ele não pode ser uma panaceia. E ele tem os resultados dele devido à sua ação antimicrobiana, e ele atua favorecendo o metabolismo de oxigênio, controle redox do organismo, ele modula o sistema imunológico e tem um efeito anti-inflamatório e analgésico. Então, no mundo inteiro, a ozonioterapia tem sido empregada largamente em vários centros de saúde, várias escolas e faculdades. Tanto que a maioria dos artigos que eu vi são de pesquisadores, por exemplo, da Itália, tem o Botti, que é um pesquisador que ficou a vida toda e tem centros e praticamente um grande centro onde ozônio aplicado a todo momento, todo lugar, de todo jeito. Ele tem vários livros, tem 2 livros e milhões de artigos. Tem artigo bastante da Espanha, da Alemanha, da Rússia e em Cuba ele é muito utilizado no centro de saúde. Então, olha, esses países a gente sabe que são referência em tratamentos de saúde, em excelência de tratamentos de saúde. Na Alemanha, o seguro de saúde reembolsa. Então, você pode fazer ozonoterapia e pedir para o seu convênio reembolsar. No Brasil, a gente está a passos contínuos, mas um pouco lentos. Ele está autorizado, ele está regulamentado para ser usado no SUS desde 2018. O CFO saiu na frente, foi o primeiro conselho que autorizou e regulamentou a prática. Agora, a enfermagem, biomedicina, exceto a medicina, está regulamentado. Mas existe uma questão aí que eu não vou me aprofundar sobre os médicos, né? Que eu percebi na busca das. E agora, em setembro agora, nosso presidente assinou uma lei que autoriza a prática da ozonioterapia em todo o território nacional. Então, antes não era regulamentado por lei. Mas o interessante é que essa lei tem algumas questões, né? A ozonioterapia só pode ser praticada por profissional de nível superior e habilitado, utilizando equipamentos aprovados pela Anvisa. Então, isso quer dizer que tem que diminuir o que pode estar denegrindo a eficácia da técnica, que é quando ela é utilizada por pessoas não habilitadas, charlatões, né, que às vezes vêm vender, prometendo cura da asma, com um aparelhinho que você liga na tomada. Não tem nada a ver esse tipo de aplicação de ozônio. A ozonioterapia, eu falo assim, que eu não gosto desse termo, porque no Brasil, terapia remete a conversa com um psicólogo, cromoterapia, aromaterapia. Mas veio da tradução ozonioterapia. Therapy, em inglês, quer dizer tratamento, né? É diferente do que a gente escuta aqui. Mas enfim. E para fundamentar o uso eficaz da técnica, a gente precisa estar embasado. Então, nesses aspectos, a gente precisa de ter um arsenal de conclusões. Então, se existe, então, enfim, é comprovado cientificamente, segundo a VOS, que é a Associação da Ozonioterapia, existem mais de 4.000 estudos sobre a ozonioterapia da PubMed. E para saber como bem utilizar, é preciso saber dos riscos, porque o ozônio realmente é um agente muito tóxico e muito oxidante. A principal contraindicação é a deficiência de GC-SPD, que é o eufemismo por conta do risco de hemólise. As demais contraindicações são óbvias, que são contraindicações para qualquer tipo de tratamento e procedimento. E dentro da estética,
o ozônio tem sido muito utilizado e muito eficaz por conta do seu estímulo circulatório e aumento da circulação, na oxigenação tecidual. Ele é antibacteriano, ele reduz o estresse oxidativo, ele auxilia na cicatrização e é um agente lipolítico. No tecido adiposo, que é o danado, que a gente luta tanto, e que é a principal causa do problema em questão, ele age mais ou menos da seguinte maneira, que eu elaborei aqui para explicar melhor para você. Imagina um príncipe chegando no baile, e aí já de cara vê uma princesa lá de amarelo. Então ele já sai correndo e abraça a princesa. A princesa se chama lipídio, ou os triglicerídeos, ou molécula de gordura. Só que do nada, no mesmo momento, ele já tira uma katana e corta lá no meio. Então ele já quebra, e aí ele já vê e já manda o dono da festa tirar tudo aquilo. O dono da festa chama organismo. E aí ele já dá a mão para as duas princesas de vermelho, que são os glóbulos brancos, e manda elas trazerem tudo de bom para começar a festa, que a festa vai ser linda e animada e maravilhosa. Então é isso, o ozônio vem, quebra a gordura, que já é eliminada pelo organismo, e aí com isso ele já ativa a circulação, chamando os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos em todo o ambiente da circulação tecidual vai criar os ROS e os LOVs, que são as espécies reativas de oxigênio, e os produtos da oxidação lipídica, que é o que vai trazer os benefícios reais para o organismo. Aqui nesse estudo, o autor fez o estudo histofisiológico da aplicação do ozônio na célula gordurosa. E a presença dos macrófagos indica que houve a morte celular, a morte dos adipócitos. Então, um dos principais efeitos atribuídos à aplicação do ozônio no tecido adiposo é a peroxidação lipídica, que se caracteriza pela degradação oxidativa dos lipídios devido à alta reatividade ou poder oxidante do ozônio. Então, ele é muito oxidante, é um gás extremamente perigoso. Oxidante. Como assim? Ele oxida, mas ele diminui o estresse oxidativo? Então, é aquele conceito do tudo é veneno, depende da dose. Veneno é um remédio. Então, depende da dose, da duração da exposição e da capacidade antioxidante do tecido. Então, se o ozônio entrar no tecido, quanto aquele tecido vai conseguir reagir para formar as espécies, alguns componentes que são favoráveis, né, para o organismo. Então, os olhos e os pulmões, eles não têm essa capacidade. Por isso, são órgãos extremamente perigosos, né, não pode, porque ele não tem essa capacidade antioxidante e o ozônio nunca deve entrar, então, em contato com esses órgãos. Então, como assim que uma coisa tão perigosa pode ser considerado um tratamento para tantos problemas? Ele se encaixa no conceito de hormese, que inclusive é a minha frase de inspiração na minha parte escrita, que é basicamente o que a gente entende por o que não te mata, te fortalece, né? Então, esse conceito de hormese, eu tirei desse livro aqui que eu pretendo ler, é o livro comportamental, que é o livro antifrágil, que quer dizer que tudo aquilo que você pode sofrer, uma quantidade pequena de uma substância nociva ou um agente estressor na dose certa, com a intensidade correta, ele estimula o organismo a se tornar-se melhor, mais forte, mais saudável e preparado para uma dose mais forte na próxima exposição. Então, como agente bioestimulador, como o ozônio vai funcionar? Então, o professor vai falar de estimulação, vai passar para a gente um pouco do que talvez seja essa questão, né? O ozônio vai entrar, ativar a circulação periférica, vai oxigenar os tecidos, aí ele estimula a atividade dos glóbulos vermelhos, que vai atrair colágeno, que atrasa o processo de oxidação e envelhecimento da pele. E aí no meu estudo eu busquei vários artigos que falassem sobre o protocolo da ozonioterapia na região submental. Eu consegui perceber que o agente ele dividia entre agentes lipolítico, como função lipolítica e como função bioestimuladora. E eu organizei nessa tabela como foi aplicado na questão de dose, concentração, frequência, quantidade de sessão utilizada e se associou com alguma outra ação, normalmente de ozônio, que pode ser sistêmico, intravesório ou massagem, e até utilizar esse aparelho de radiofrequência. E aí já, meio que entrando na discussão,
a gente percebeu que variou a concentração, mas ainda de acordo com o que é preconizado, que é começar sempre para uma dose mais baixa e depois ir aumentando conforme a resposta do organismo. E variou também na frequência, uma vez ou duas por semana. E os artigos que falavam sobre o efeito bioestimulador também usaram ali, concordaram na mesma concentração. No início, algum aumentou, outro não. E a quantidade de sessões também variou. Sobre os protocolos utilizados como agente político, eu vou mostrar alguns dos artigos e os resultados em fotos que eles mostraram. Esse artigo é bem interessante porque ele diz que é a primeira comprovação de que o ozônio tem um efeito eficaz na região submentoniana. Ele pegou 17 pacientes e realizou a aplicação, e foi tudo isso que eu vi que utilizou medidas, né? E fez análise estatística e comprovou que realmente houve essa diminuição. Eu, depois na discussão, coloco que, na verdade, em toda a harmonização, eu, quando comecei, eu tinha essa questão. Eu não achava muita diferença, não tinha esse olhar de quanto mudou. E, por exemplo, aqui, agora eu olhei e falei, essa menina fez muito. Vocês não acham? Aí mudou, né, o perfil. Não foi falado, só fotinha do antes, nossa, como melhorou. Mas, eu falei, agora eu já enxergo. Então, é uma área diferente do que a Flávia mostrou pra gente, que é muito protocolada, robustez científica, ou sem viés. Isso aqui é viés puro. Os artigos que mostram eficácias de tratamento, relatos de caso, é muito subjetivo. Falar esse daqui. E esse aqui é o artigo que relacionou a ozonioterapia para tratamento da gordura submentoniana e os seus efeitos na síndrome da apneia do sono. Então, na verdade, ele ressaltou que não é só um problema estético. Aí esse aqui também usou para lipólise de papada e foram relatos de caso e ele considerou que o oxigênio apresenta um potencial lipolítico e pode ser eficaz para lipólise da gordura submentoniana, porque ele atua nos ácidos graxos, melhora a circulação, e talvez aquele senhor não estaria disposto a passar por uma cirurgia ou passar por uma enzima, porque, enfim, está acima do peso, talvez não fosse muito bom, né, para a saúde, enfim. E essa é uma das vantagens que eu encontrei no ozônio, que é uma ferramenta a mais ou adjuvante. Então, nada impede, por exemplo, de começar ou depois de quantas sessões de enzima a gente consegue fazer e depois a gente pode continuar com o ozônio. Ou depois da cirurgia, da lipoaspiração, quanto poderia ainda continuar melhorando com o ozônio. Ou então, vou fazer um tracionamento no fio. Quão importante é reduzir esse volume para que os resultados sejam melhores. Então, como agente bioestimulador, esse artigo, por exemplo, ele usou no pós-operatório de lipo de papada cirúrgica, onde teve fibrose, e aí eles começaram já com uma concentração bem mais alta. Isso está embasado em literatura para fibrose. E aí eles começaram com 20 microgramas, e aí depois foram diminuindo, e depois focando só nos pontos que estavam mais evidentes. Então, a bioestimulação também vai modular os fibroblastos em questões como essa. E aqui, depois de 32 foram bem insistentes, né? Conseguiram trazer satisfação para o paciente. 32 sessões, uma vez por semana. Aqui eles usaram para flacidez, né? Então, realmente como bioestímulo de colágeno. Nessa foto a gente consegue ver o eritema, que quer dizer, realmente, quando a gente aplica ozônio, fica vermelho algumas regiões. Eu tenho aplicado bastante em região de pálpebra, e realmente, no dia seguinte, está bem vermelho, mas os pacientes têm adorado. Mesmo porque, na maioria das vezes, eu dou de cortesia o ozônio. Por quê? O ozônio ele é muito barato, então custa praticamente zero. A seringa, o gás, infinito mil, você usa um botijão. Então, assim, eu concluo que assim, você não vai ganhar dinheiro com o ozônio, você não vai ganhar dinheiro com as sessões de ozônio, mas você vai ganhar o paciente. Então, por exemplo, você vai fazer um botox, eu vou te dar uma sessão de ozônio.
Mas enfim, vamos acrescentando para você conhecer. E isso eu acho que diferencia bastante. Então, aqui está o resultado. Mas vem essas questões. Obviamente, é a maneira mais eficiente com resultados mais expressivos e duradouros para a questão da região submentual. E esses aqui já utilizaram enzimas e políticas, tiveram bons resultados para aumentos não extremos, sendo de melhor custo-benefício que a cirurgia, em termos de valores, com intercorrências menos graves. Porém, esses autores ressaltaram que tiveram um efeito muito satisfatório com a ozonoterapia, evidentemente muito menores, porém, poderiam ser aplicados com pacientes com problemas sistêmicos e também essa aplicação teria efeito benéfico no organismo, porque não produz estresse oxidativo, aumenta a imunidade e também aumenta a circulação sanguínea. Além disso, por ser um tratamento de baixo custo e considerado mais natural, ele foi mais bem aceito nos pacientes que se recusaram a fazer outros tipos de procedimento, sendo considerado assim uma excelente opção para esse perfil de paciente. Então, eu pude perceber, através dos estudos, que não houve consenso na concentração da mistura, na dose, nos intervalos e nas associações. E que a falta de padronização no método de aferição dos resultados da aplicação dificultou a cooperação dos protocolos utilizados. E ainda, entendemos, depois do estudo, que é necessário mais métodos para avaliação facial. É necessário ser criados mais métodos, porque os resultados das alterações dos procedimentos precisam ser melhor e mais cientificamente mensurados, né? Talvez através de softwares mais precisos, exames de imagem, ultrassonografia, tomografia, que estivesse presente aqui no centro de estudo para diagnosticar e para mensurar o resultado dos tratamentos. Talvez até em funções particulares. Então, concluí que o aumento de interesse em procedimentos na região submentual está de acordo com o atual padrão de beleza e isso aumenta a diversidade das técnicas que precisam ser aplicadas. A terapia com ozônio se mostrou promissora, com potencial lipolítico e bioestimulador em região submentual. Não há consenso em relação ao protocolo de ozonoterapia definido pela região. E há necessidade de estudos mais robustos para comprovar a eficácia da terapia e estabelecimento de protocolos. Então, quem está por dentro dessa questão científica vai ver que esses artigos são muito pobres, né? Então, se faz, é necessário estudos com amplos, uma quantidade maior de pacientes, duplo cego, placebo, para realmente comprovar dessa técnica e das demais também na harmonização. Aqui está as referências, quem quiser depois eu vou voltar a página para ter. Tem bastante artigo e tem 3 livros falando sobre a ozonoterapia. E é isso, pessoal. Dizer que esse tema realmente me deixou muito feliz depois que eu comecei a estudar, a me aprofundar, porque são 2 áreas que agora eu sei que me empolgaram, que eu vou atuar, e eu acho que é muito promissora para a nossa área, essa região. E agradeço a atenção de vocês, estou muito contente, muito satisfeita de estar concluindo mais uma etapa desse ciclo, e tenho certeza, esperando que tenha deixado um pouco de mim, um pouco dos meus conhecimentos, e com certeza estão levando muito de todos vocês. E muito obrigada pela atenção. Eu quero começar falando assim, sobre o tema e sobre você, porque eles se conectam. Você tem a noção do grau de complexidade que foi o seu trabalho? O nível do seu trabalho? Eu acho que nem você tem a noção da grandiosidade e do nível do seu trabalho.
inteligente, muito culta, que gosta de desafios e que talvez não perceba o quanto se supera cada dia. Eu já te falei isso uma vez. Você não tem noção da sua capacidade. Acredita muito em você. Você é uma grande mulher, uma grande profissional. Já continuo falando da roupa, mas o ozônio, assim como você, tem um grande potencial. E às vezes a gente esquece um pouquinho da ozônio, né? A gente não dá tanta importância para o ozônio. E confesso que eu também, por muito tempo, não ligava muito para o ozônio. Não acreditava muito no ozônio. E ele foi tão incrível para a gente lá, né, na faculdade, no sentido das papadas, que é muito que eu trouxe. Ele tem seus outros grandes benefícios, né? Até assim, em contexto geral de saúde. Mas o ozônio, para a gente na papada, foi de verdade uma grande salvação. A gente resolveu tantos e tantos e tantos casos com ozônio que só o trânsito não dava conta, sabe? Que assim, eu falo, poxa, um assunto tão grande, tão legal, um procedimento tão útil e ainda tão pouco explorado. Às vezes a gente oferece isso para os pacientes e nem os pacientes ainda conhecem ou perguntam, mas qual é o benefício? O que pode me ajudar? E o ozônio é tão amplo. A gente consegue trabalhar em tantas coisas com o ozônio. Resultados tão nítidos, tão incríveis. Como a Lu falou da papada, né? A papada hoje, realmente, ela é muito procurada, né? As pessoas querem muito pela estética, querem muito talvez pela internet, por padrões de beleza, até mesmo por um bullying que podem ter sofrido, né? Esse padrão ideal do rosto perfeito, do corpo perfeito, da vida perfeita, né? E a busca por essa cirurgia de papada, por essa remoção de gordura, está cada vez, realmente, como eu colocou, cada vez mais em ascendência, cada vez mais sendo buscado nos consultórios. E as complicações também acontecem demais. E assim, pra gente não tem o que falar do ozônio e papada. Ele foi mais do que perfeito. Ele pra gente é excelente. A gente consegue assim uma melhora absurda, uma diferença absurda, trabalhando com ozônio, principalmente nesse pós-operatório. Que bom que a gente tem profissionais como a Rô que querem trabalhar com o ozônio, que querem desvendar cada vez mais o ozônio. E aí falando, né, da Rô também, como eu já falei, como eu já pontuei, a mulher da horta, agora a mulher talvez do ozônio, muito culta, muito inteligente, altamente comprometida, que se supera cada dia, que gosta desses novos desafios, que evoluiu clinicamente, profissionalmente, absurdamente. Como é lindo ver aquela profissional que mesmo sem ter tido um conteúdo clínico, estava lá na clínica, olhando os procedimentos das meninas. Só para ver o que era, só para adquirir conhecimento. Que mulher que gosta de ter conhecimento, que gosta de aprender. Isso é muito bom, isso traz benefícios para você. Você só vai crescer. Continue assim, continue desse seu jeitinho. E já fazendo também, sempre muito disposta, sempre muito dedicada, querendo, né, aprender, eu coloquei um link, que sem querer, vocês eram duplas, né, no início. E eu percebi assim, a Flá sempre muito sincera, no sentido de não gosto desse procedimento, tenho medo, gosto, não gosto, é legal, não é legal. E a Rô estão em busca de eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero provar, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero, né? Eu lembro da primeira lipo de vocês, por exemplo, que estavam dispostas, enquanto estava todo mundo tipo, ai, será? As pessoas vão embora, vamos fazer juntas. A Flá sincera de, será que eu quero esse de novo? E a Rô, mas eu quero fazer, vamos lá, vamos juntas. E aí ver vocês hoje, obviamente que sim, pela quantidade de pacientes, mas ver vocês hoje atendendo separadas, não é por briga, não é porque não querem, pelo contrário, é porque evoluíram tanto, 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 que hoje cada uma já conseguiu se libertar e ir sozinha. E é muito lindo ver isso de vocês. O quanto vocês começaram ali, juntinhas, uma ajudando a outra, e eu falava, a dupla perfeita, porque extremamente corretas, biossegurança sempre extremamente impecável, uma sempre pronta aqui para ajudar a outra com os instrumentais, com o material, sempre uma ajudando a outra. E que lindo ver vocês hoje aqui se formando, dando uma aula pra gente, tanto de botox quanto de ozônio. Parabéns, eu estou muito feliz, muito orgulhosa de vocês. Vocês se tornaram profissionais excelentes na harmonização. Estou muito feliz por vocês. Muito sério. Obrigada. Muita admiração, respeito e agradecimento. Gratidão. Muita admiração. Obrigada. Sem deixar de observar que a Bíblia em todos os retornos. Talvez comprometida dentro de casa.